Opa, boa noite. Bem diferente palestrar na Campus Party sem ter a multidão aí nos acompanhando ao vivo, né? Mas certamente a gente tem muita gente aí em casa e eu preparei um material aqui. Deixa eu compartilhar para a gente iniciar. Tá. Então, um segundo. Bom. Pessoal, seguinte. Vou falar aqui um pouquinho sobre... Primeiro, agradecer a Campus Party, né? Edição especial, né? Digital Edition. Né? Agradecer a edição Transire Amazônia Campus Party. E eu vim trazer para vocês o assunto ambiente de inovação na Amazônia. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. E se vocês tiverem perguntas e questionamentos, podem ir anotando que eu irei compartilhar. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os ambientes de inovação, onde estão e o que são, conexão com outros ambientes, se existe uma exploração sustentável da inovação na Amazônia e uma visão sobre como investir e desenvolver a região usando inovação. Então, me chamo Daniel, eu sou especialista em inovação, trabalho no Manaus Tech Hub, que é um hub de inovação que surgiu ano passado por uma iniciativa do CIDIA, Instituto de Ciência e Tecnologia. Aí está a minha arroba Goitinal, esse é o meu sobrenome. Você pode me seguir aí e entrar em contato em todas as redes sociais, eu uso essa mesma identificação. Eu sou graduado em computação, trabalho há quase 20 anos com informática e computação, 19 anos para ser mais exato. Tenho MBA em gerenciamento de projetos na Fundação Getúlio Vargas e sou mestrando em propriedade intelectual na UEA, Universidade do Estado do Amazonas. Bom, começar aqui com uma frase provocativa, né? Em 2018, Denis Minev falou o seguinte: procuram-se empreendedores de visão transformadora para o futuro da Amazônia. Então, isso é uma provocação, né? E uma necessidade. Então, a gente precisa de empreendedores que ajudem a transformar a Amazônia. E por que essa necessidade? A Amazônia é gigante. A Amazônia tem 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, é um tamanho absurdo. Esse é o tamanho da floresta amazônica brasileira, que cobre 59% do território do Brasil, né? Mais que a metade do território brasileiro é coberto pela Amazônia. E nesse território todo, de baixa densidade demográfica, habitam 24 milhões de habitantes, né? Distribuídos em 779 municípios em 9 estados da federação. Então, cabem muitos países dentro da Amazônia brasileira, né? Realmente muita coisa. No aspecto global, a floresta amazônica representa 1/3 das florestas tropicais do mundo. Então, continua com tamanhos
colossais, né? Além de conter mais da metade da biodiversidade conhecida do planeta. Isso não quer dizer que está limitado à metade, muita coisa não está mapeada, então é o que nós conhecemos, né? Isso gera muito interesse internacional sobre a Amazônia, sobre esse 1/3 de florestas tropicais, por conter muita riqueza, além da biodiversidade, contém minérios e outras coisas. Eu estava lendo uma reportagem para montar a apresentação, e pelo menos a cada mês é descoberta uma nova espécie de peixe ou alguma nova espécie da flora amazônica. Então, mensalmente, a gente tem descobertas. E aqui está o nosso mapinha da Amazônia, né? Então, a extensão é gigante. Essa parte mais ao sul, que a gente já vê um pouquinho mais esbranquiçada, já é uma transição para o cerrado do centro-oeste brasileiro e do nordeste ali, faz fronteira. E aí tem um pontinho marcado lá no canto noroeste do mapa, na cabeça do cachorro, essa ideia de colocar essa marcação é porque eu nasci nessa região. Eu sou de São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas, e isso faz com que o meu interesse pela Amazônia seja ainda maior. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre os ambientes de inovação, onde estão e o que são. Onde estão esses ambientes? Claro, na Amazônia, aí a gente vai conhecer um pouquinho dos 9 estados que compõem a Amazônia. Se você não sabia, aproveita aí para revisar, né? Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão. Então, esses são os estados que compõem a Amazônia brasileira. Há um pouco de confusão quando se fala norte do Brasil e Amazônia. A composição dos estados é diferente, tá? Em uma pesquisa própria, para montar essa apresentação, eu queria saber onde estavam localizadas essas iniciativas, e uma informação me chamou muito a atenção. A distribuição dessas iniciativas, 91% delas estão nas capitais e centros urbanos. Que centros urbanos são esses? Na Amazônia, nós temos 3 metrópoles, Manaus, Belém e Cuiabá. Então, 91% estão distribuídas ou nas capitais dos demais estados ou em municípios vizinhos às capitais que formam as metrópoles, né? E isso é fácil, solta os olhos, e a gente vê que ainda existe muito lugar desassistido, né? Sem uma organização mínima ali que proporcione o desenvolvimento de inovação. Então, isso chama a atenção, e aí a gente pode desenvolver isso e incentivar a interiorização da inovação. Isso pode ser de diversas formas, através de iniciativas estaduais, iniciativas das universidades, das escolas. E o que são esses ambientes? Então, dividir aqui em 4 grupos: as universidades, incubadoras e aceleradoras, os institutos de ciência e tecnologia, e um 4º grupo, que é o de coworks, parques tecnológicos e hubs de inovação. O que as universidades colaboram com esse ambiente? Colabora com a formação, com pesquisa, com capacitação, né? As incubadoras, como que elas colaboram com isso? Incentivando, dando suporte e promovendo acesso a capital, né? Investimento. Os institutos de ciência e tecnologia colaboram com pesquisa aplicada, então é um exercício um pouco maior de prática, e pesquisa aplicada da mesma forma, né? Aplicada ao mercado, aplicada à inovação que vai refletir na indústria. Então, ele tem um papel fundamental, e precisa muito que as universidades formem
a mão de obra, para que eles consigam aí sim fazer a aplicação desse conhecimento tecnológico e de inovação. E esse quarto quadrante é um pouco mais recente, são os coworks, parques tecnológicos e hubs de inovação, são ambientes um pouco mais recentes, né? E eles proporcionam espaço e acesso ao mercado. Os coworks surgiram em 2008, mais ou menos. Parques tecnológicos são ambientes um pouco mais antigos, mas que no Brasil eles demoraram um pouco para surgir. Na Amazônia, a gente tem um parque tecnológico físico mapeado, operando, que é o Parque Guamá, em Belém. E hubs de inovação, a gente tem alguns, posso citar aqui o Manaus Tech Hub, que é o lugar, inclusive, que eu estou trabalhando, e o Elephant, que fica em Belém. Bom, citar aqui alguns exemplos, tá? Universidades Alfam, então não é porque eu sou do Amazonas que eu estou citando a Alfam, mas sim porque é a universidade mais antiga que a gente tem no Brasil e coincidentemente está aqui na Amazônia. Então, a Alfam foi fundada em 1909, um exemplo de universidade. Incubadora e aceleradora, a Fabric Aceleradora, primeira aceleradora do norte do Brasil, e durante muito tempo foi a única. Hoje já existem outras iniciativas, tanto em outros estados, né? Um case de Instituto de Ciência e Tecnologia é o CIDIA. O CIDIA é um Instituto de Ciência e Tecnologia. Hoje é considerado o maior instituto do Brasil, conta com quase 1.000 colaboradores. Ele ocupa esse prédio aqui em Manaus, é um lugar fantástico e incentiva muito a criação de novas tecnologias e inovação. E um exemplo de parque tecnológico, esse é o Parque Guamá. Então, o parque não limita-se a esse espaço que a gente está vendo, a gente está vendo esses prédios aqui, mas assim, a área do parque é muito maior. Por quê? Porque o parque ele é construído, ele é pensado para ser um espaço físico. Então, novos laboratórios, prédios, ambientes podem ser criados e aí devem ser aprovados pela administração do parque, né? Geralmente os parques envolvem muitos atores, públicos e privados, às vezes até com parcerias imobiliárias para provocar sustentabilidade. Então, esse é o parque lá em Belém. E o que é legal nisso tudo? Por que esses ambientes são interessantes? Porque todos podem trabalhar juntos. Desejo é que trabalhem juntos, né? Cada um com o seu papel, com o seu interesse, com as suas tarefas, né, que entregam para os demais e também gostariam de receber demandas, né? Então, a universidade capacita e gera profissionais para os institutos. Os institutos formam pessoas, geram tecnologia que podem ser consumidas pela indústria. E isso forma um grande ecossistema de inovação. E como é que acontece a conexão com outros ambientes? E aí a gente vai tratar ambiente amazônico com outros locais, né? Bom, para exemplificar e melhorar essa conversa, a primeira fase de um produto inovador, ela está aqui, né? Então, na fase 1, a gente tem a fase de ideação, validação, operação, criação do negócio, documentação. Então, ela está toda aqui na fase 1, e eu considero que esse é um ponto que nós já atingimos aqui, né? Produtos inovadores, a gente consegue perfeitamente chegar aqui. Na fase 2, a gente tem o desenvolvimento e escala. Também existem startups, iniciativas, empresas
inovadoras que andam aqui. E aqui na fase 3 a gente começa a ter dificuldade, né? Então a gente está falando um pouquinho sobre produto inovador para entender como que a inovação se dá na região, tá? Então, nessa fase 3 de crescimento e acesso a capital, a gente começa a ter dificuldade pelo nosso nível de maturidade e desenvolvimento nesse aspecto do ambiente da inovação. Então, não que não exista acesso a capital, existe iniciativas, parabéns às pessoas que trabalham e que incentivam isso e que promovem, mas a gente precisava de um pouco mais, né? Então, é isso. E na fase 4, a conquista de novos mercados e crescimento exponencial. Então, a fase 4 é ainda mais difícil, tá? Novos mercados, a gente está falando tanto da passagem de fronteira para outros estados, para o Sudeste, Nordeste, Sul do Brasil, quanto para o mercado internacional. Então, são raríssimos os casos de produtos inovadores aqui da Amazônia que chegaram a conquistar o mercado internacional quando a gente trata de tecnologia, tá? Quando a gente vai para produtos provenientes da extração e do beneficiamento, a nossa expertise é um pouco maior e cabe lembrar que a gente já conseguiu fazer isso muito bem, por exemplo, com a borracha, né? Então, a borracha seguiu todo esse trajeto de forma com bastante sucesso. E o mundo é gigante, então a gente precisa promover essa conexão com novos mercados e conquistar realmente esse novo público, esse público consumidor que certamente vai aumentar o poder de faturamento, crescimento e fortalecimento dos negócios locais. Bom, a atividade é a atração de capital, né? Então, por exemplo, a gente tem um fundo listado na Bolsa, um fundo de desenvolvimento da Amazônia, sem movimento quase zero, ele é administrado pelo BASA. A ideia é que esse fundo, por exemplo, os investidores que estão na B3, na Bolsa de Valores do Brasil, depositem e o banco faça a gestão e decida onde investir esse dinheiro. Mas, pelo que vocês estão vendo aí na apresentação, quase não existem movimentos, né? Então, hoje, por exemplo, esse print é de hoje, às 15h52 da tarde, tinham movimentado apenas R$ 144, né? É um movimento de compra ou venda, e cada ação desse fundo custa 15 centavos. E isso prova, essa história do fundo prova que a gente tem uma desconexão com o mercado financeiro e de capital do Sudeste do Brasil, né? Então, continuando a apresentação, eu gostaria no item 3 aqui de a gente compartilhar um pouco de uma visão, né? Um olhar de como investir e desenvolver a região. Bom, há poucos dias saiu uma reportagem da Vanessa, dia 1º de julho, e aí ela escreveu sobre o Denis Minev, né, onde ele fala mais ambição e menos idealização, os conselhos de um benchmark para investidores na Amazônia, né? Então, o Denis fala o seguinte, num dos trechos dessa reportagem: queremos um pouco mais de ambição aqui. Quando vejo investidores de impacto investindo em comunidades ribeirinhas ou indígenas, em geral estão focados em um grau de subsistência. Quando os vejo investindo em São Paulo, estão com ambição alta de criar grandes empresas. Nós queremos construir essas empresas, essas mesmas grandes empresas aqui. Então, é o que disse Denis durante o Fórum Online Impacta Mais On, em junho de 2020, originou essa reportagem, né? Então, eu compactuo dessa fala do Denis Minev, que hoje é CEO da Bemol, que é uma grande rede varejista do Amazonas, e
eu acho que esse olhar um pouco mais capitalista, de certa forma, porém promovendo toda a questão de sustentabilidade, de preservar a floresta, ele deve ser dado, né? Eu acho que a gente pensa um pouco pequeno e isso não tem uma conexão muito boa quando a gente trata de inovação. Então, a gente tem que pegar a inovação para gerar riqueza e no bom sentido, né? O que vai gerar até a preservação da própria natureza. E por que isso? Então, numa pesquisa recente da BBC, ela encomendou uma pesquisa para um grupo, para uma universidade inglesa, identificou que no Brasil, o Brasil poupa 7 trilhões de reais por manter a floresta em pé. E aí o cálculo é bem complexo, tá? É um estudo, eu li algumas páginas desse estudo. Ele diz que o Brasil economiza porque ele mantém a sua bacia hidrográfica sadia, porque ele deixa de até economizar um pouco com infraestrutura, né? Mas ele tem muito mais benefícios com o fato da floresta estar em pé. Fato é, os habitantes, os 24 milhões de habitantes da Amazônia, não conseguem ter refletido, né, no dia a dia esse tipo de estudo. Como que esse valor da floresta em pé chega até os habitantes da Amazônia? Ok, se a gente for olhar pelo ponto de vista de qualidade de vida, no sentido de natureza, ok, mas a gente tem uma série de problemas. Isso ficou muito evidente agora na pandemia, quando as maiores cidades, Belém e Manaus, sofreram muito com a pandemia, né? Então, a gente não consegue refletir esse movimento todo em desenvolvimento. E aí está se falando de desenvolvimento de modo geral, né? Acesso à saúde, acesso não benefícios, coisas que o mundo tem para oferecer de forma facilitada, facilitam a vida, os moradores da Amazônia encontram maior dificuldade. Por exemplo, uma malha aérea mais desenvolvida, transportes mais rápidos, até mesmo produtos alimentícios e coisas do tipo. E aí, quais alternativas nós temos para desenvolver essa inovação? A gente consegue com o uso de tecnologia, com exploração natural sustentável e de forma legal, né? Ou então indústria limpa. Então, essas são nossas alternativas. A gente pode seguir esses caminhos e com muita inovação. Eu acho que isso colaboraria bastante para a Amazônia. Mas fica muito evidente que o nosso desafio não é só econômico, ele é muito social. O desafio da Amazônia é social. As nossas distâncias são continentais, como vocês viram os números, o tamanho da Amazônia é gigante, uma densidade populacional baixa, né? O índice de desenvolvimento baixo, então a gente tem um desafio social gigante. E a inovação pode contribuir com isso, né? A inovação provoca desenvolvimento, provoca o uso de ferramentas. Inovação, pessoal, não é só tecnologia, tá? O que você consegue fazer para melhorar o ambiente que você está inserido, isso faz parte de um processo inovador e de uma cultura de inovação, tá? Isso provocaria melhor distribuição de renda, acesso, né? A bancarização, as pessoas poderiam ter acesso a bancos, contas bancárias e tudo. E, claro, geraria a tão desejada sustentabilidade social. E é assim, a Amazônia é gigante. Eu tentei aqui mostrar um pouquinho de números sobre a Amazônia, sobre como funciona esse ambiente de inovação.
e como que isso pode ter conexão se for bem trabalhado. Essa imagem aqui, ela provoca uma reflexão forte. Então, a gente tem um cruzeiro, vai atracar aqui no Porto de Manaus, um cruzeiro, um transatlântico, e ao mesmo tempo a gente tem um caboclo aqui da região, pilotando sua lancha, conhecida como voadeira aqui no Amazonas, e convivendo muito bem. E certamente esse caboclo ele não está tendo problema ali social, do ponto de vista... ele não está triste por estar ali nessa voadeira, por estar comendo peixe, por estar pescando, por estar morando próximo ao rio, ali na beira do rio. Esse não é o problema. O problema que existe é acesso às facilidades que o mundo moderno nos possibilita. Então, acesso a uma rede de hospitais, acesso a tratamentos, acesso a médicos, dentistas. Então, esse é o problema, e aí, por isso, uma ligação muito forte com os problemas sociais da Amazônia. É claro que, se processos inovadores forem aplicados, isso pode ser minimizado. Por exemplo, a medicina fazendo uso de telemedicina, de videoconferência, né? Isso são impactos reais que toda a Amazônia seria beneficiada, principalmente pelos números que eu mostrei, baixíssimos de acesso no interior a políticas de inovação. Bom, pessoal, espero ter colaborado aí um pouquinho com o conhecimento, agradecer a Campus Party. Está aqui o meu e-mail, meus contatos, o site do Manaus Tech Hub, que é o hub de inovação que eu trabalho, e estou aberto a algumas perguntas aí. Bom, a gente tem um questionamento aqui da Luciana Vale. Quais as indústrias limpas poderiam ser desenvolvidas na região? Quais os desafios? Luciana, a própria indústria eletrônica ela é considerada uma indústria limpa, ela polui muito pouco. O polo industrial de Manaus, de maneira geral, é limpo, tá? Então, eu acho que indústrias desse modelo, a indústria de tecnologia é bastante limpa, e acho que desenvolver isso facilita muito. A gente tem mais pergunta aí? Tá. O Geraldo aqui, que está me auxiliando, está dizendo que não temos mais questionamentos. Gostaria de agradecer aí a audiência, né, a Campus Party, e também quem está participando da live, a Luciana, a Larissa, a Camila, a Gláucia, Carla, Camila Falabella, Ione, Douglas, Alessandro. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a apresentação, e eu fico à disposição. Mais uma vez, minhas redes sociais é o meu sobrenome, então vocês conseguem me achar facilmente, tá bom? Obrigado à organização da Campus Party. Bom evento, até o dia 11, tem muito conteúdo bom. Valeu, pessoal.